você vai ver o Senhor falando 3 vezes. 39 e 21, o Senhor, porém, era com José. Na hora que a mulher de Potifar disse que ele deitou com ela. Tentou abusá-la. E 39 e 23 de novo. E o Senhor é com José. Gente, se a gente tem o Senhor, a gente não precisa de mais nada. Em todas as batalhas, em todas as situações, histórias que a gente vê, o Senhor estava com eles. Para quem estava comigo ontem, né, a gente falou de Deus estava com... Quem estava comigo ontem aqui, gente? Deus estava com quem? Com Gideão, né? Deus estava com Gideão. Então, o Senhor, se o Senhor é com a gente... Bom dia, Marina. Se o Senhor está com a gente tem tudo. Tem tudo. Porque tudo coopera para o nosso bem. Mas não deve ser fácil. Vou dar um exemplo. Você hoje vai para os Estados Unidos, uma terra que você não conhece ninguém, que você não sabe como é a localização, você não sabe a cultura, e você ainda vai como prisioneira para servir sem você ter feito nada. Que injustiça, né? Então, o Senhor, ele nos chama para que a gente tenha paciência no processo. E o Senhor estava com José por quê? Porque José conhecia o Deus do seu pai. Alexandra Nascimento aqui, trabalhadora do reino. Estamos aqui com o nosso devocional inspirados pela fé. Pessoas comuns, com destinos extraordinários, com histórias inspiradoras. Para você que está chegando aqui, nós somos uma comunidade de mulheres, comunidade de pérolas, de diamantes preciosos, que não se deixa influenciar pelo que dizem, que não se deixa esquecer o seu alto valor, que transborda, brilha de dentro para fora. Uma comunidade de mulheres que sabem a sua importância porque foi paga pelo alto preço de sangue de cruz. Por isso nós somos nós, as minhas preciosas. Quem é aqui recente, nova, já deixa primeira. Quem não é, coloca o nosso diamante e uma corujinha. Diamante é você, corujinha é o nosso conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, melhor vai ser a nossa vida, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas ações e os nossos resultados. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. E quem já é raiz já sabe, já chega curtindo, porque isso ajuda outras pessoas a acreditarem e confiarem. A sua participação de transbordo. Não aceito você sair daqui sem curtir, tá? Por que, Alexandra? Porque você está recebendo algo, você está sendo alimentada, você está sendo edificada. E por isso, por que não você transbordar na vida de outras pessoas que também estão precisando ouvir essa palavra? Não é isso? Não transbordar é egoísmo. É egoísmo, não pensar no outro. Alguém precisa ouvir essa palavra. E você pode ser um canal de bênção para essa vida. Vamos falar de José. José, de escravo a governador. Nós estamos aí nos inspirando na vida de homens comuns, que o Senhor fez aí deles destinos extraordinários, para a honra e glória do nome dele. Vamos falar de José, que, apesar do acontecido na sua vida, não se deixou abater. Vamos falar sobre 7 chaves, 7 códigos que a gente pode aprender na vida de José para trazer para a nossa vida, de bom e de ruim. A oitava chave vai ser a mais importante, tá? Então, a história de José começa em Gênesis 37. José, ele era filho de Raquel, junto com Jacó. Ela era a mulher mais preferida dele, era a preferida dele, né? E José, ele era filho da velhice de Jacó, ele era o penúltimo filho. Ela teve 2 de Raquel, foram 2 de Raquel. E por ele ser o filho da velhice, Jacó deixava bem claro que tinha preferência por ele. E os outros 11 irmãos, os outros demais irmãos, se sentiam invejosos por causa disso, apesar de serem bem mais velhos. Devido a isso, Jacó confiava mais em José, por isso mandava José espiar os filhos, ver como é que eles estavam fazendo, se estava tudo dando certo. Teve uma noite, que isso acontece em Gênesis 37:5, em que José teve um sonho, em que os feixes se erguiam para ele. Passou-se uns dias, ele teve outro sonho, em que o sol, a lua e as estrelas, as 11 estrelas, elas se inclinavam para ele. Os irmãos viam isso como uma insolência, né? E o pai dele viu isso como uma insolência também. Como é que José queria dizer que ele iria ser mais do que o próprio pai, mais do que os próprios filhos, né? Então, no primeiro ponto que a gente vai aprender aqui, dos 7 pontos, 7 chaves para aprender com a vida de José, que a gente não é bacana que a gente conte os nossos sonhos para os outros, porque nem todo mundo vai ter a mesma visão. Seja bem-vinda, Mandy, seja bem-vinda, Benisa. Nem todo mundo vai ter essa nossa visão, né? E o Senhor, ele nos mostra coisas que ele não se vê obrigado a nos mostrar como vai ser o processo.
né? Então, José foi lá e contou para os irmãos. Os irmãos já tinham raiva dele, já tinham inveja, né? Porque desde a antiguidade já existia o pai que tinha preferência. Então, isso aplacou mais ainda a ira dos irmãos. Então, os irmãos com raiva iriam matá-lo, planejaram matar José. Mas o filho mais velho, Rubem, se eu não me engano, aqui, Rubem, disse, não, a gente vai só jogar ele na cova, joga só na cova, porque a gente não pode fazer mal ao nosso irmão, porque é sangue do nosso sangue. Na verdade, Rubem, ele tinha plano de trazer José a seu pai. Só que quando Rubem foi, que Rubem voltou, quando Rubem voltou, eles com raiva pegaram e entregaram José aos ismaelitas que vinham de Gileade. Ou seja, José virou escravo, sem porquê. Né? Imagine a cabeça de José, um rapaz de 17 anos, sem entender por que o Senhor me prometeu algo e agora eu estava virando, Deus me prometeu ser algo grande e agora eu estava virando um escravo. Né? Sempre que eu falar aqui uma palavra, sempre é pra mim também, tá? Sempre é pra mim também, porque o meu ouvido está perto da minha boca. Então eu sou a primeira a precisar ouvir isso. Então, por vezes, eu já passei na minha mente recente até de promessas. Será que você não tem promessas e você não consegue entender por que essa promessa tá ali e as coisas estão girando totalmente o contrário? Né? Eu já vivenciei isso, assim, o Senhor me prometeu tal coisa hoje, quando foi amanhã, aconteceu algo que dizia uma rota totalmente diferente. Mas Deus, ele é Deus de mistério. Então, o primeiro ponto é isso. Cuidado para quem você conta os seus sonhos. Nem todo mundo torce por você. Nem todo mundo está no mesmo pensamento. Nem todo mundo quer o seu bem, né? E aqui, a gente já vai para o segundo ponto também, que é maldito o homem que confia no homem. Isso tem, se eu não me engano, em Salmos. Ah, Alexandre, está dizendo que eu não posso confiar na ciclana, na beltrana? Eu estou dizendo que nós somos falhos. O homem que confia no homem, na força do homem, é entender que nós não podemos confiar nem nós mesmos, porque nós somos suscetíveis à falha. Então, cuidado a hora de você confiar no homem. José, ele foi traído pela história dele, né? Ele foi traído pelos irmãos. Logo depois, a gente vai ver mais na frente, que ele foi traído pela mulher de Potifar. Ele foi traído pelos homens em um lar, que ele contou a história que eu vou dizer no futuro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente confia, porque até os de casa, eles não entendem o que você está dizendo. Eles não estão no mesmo momento que você. Gente, tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui? Às vezes o de casa, ele não tá na mesma espiritualidade, ou os de casa não tá com a mesma visão. Pode não ser por ruim, mas os de casa podem não ser aquela pessoa que você pode confiar. Né? E às vezes os de casa são os mais decepcionáveis, porque é com quem a gente mais convive. E nós somos cheios de falhas, né? Nós também somos decepcionáveis. Então, aqui você vai ver que José confiou nos irmãos. Logo, quem deveria ser após o pai dele, ser quem deveria cuidar deles, né? Dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado em quem a gente confia, né? E na opção aqui 4, aí aqui, ele foi com os ismaelitas, Judá, seus irmãos, aproveita para matar. Aí disseram aqui pro pai, sujaram a túnica linda que o pai tinha feito para ele, né? Linda a túnica, sujaram de sangue, mataram um animal e sujaram de sangue e disseram pro seu pai. E assim se foi, né? Quando Jacó soube, Jacó ficou inconsolável, né? Ficou inconsolável. Era um plano do Senhor. Se o Senhor disser como vai ser o processo, é melhor nem que ele diga. Porque se ele disser como é que vai ser o processo, a gente não vai querer enfrentar. Não vai não, porque vai doer, né? O processo dói. O Senhor, aqui, a gente já vai pro ponto 3, que o Senhor, ele ama o processo. O Senhor, ele ama o processo. Alexandre, o que é o processo? É o período da plantação para a colheita. É o período da promessa para vitória. Então, no meio do processo, coisas acontecem. No meio do processo de uma planta, ela é escondida a semente, aí vem, coloca adubo, aí vem, mexe na terra, aí depois... Oi, Silane, seja bem-vinda. Estamos falando sobre Gênesis 38, a história de José. 7 pontos que você precisa aprender, pode trazer para a sua vida, sobre a vida de José. Primeiro ponto, a gente já falou aqui, né? Não contar seus sonhos para todo mundo, porque nem todo mundo está no mesmo momento que você, nem todo mundo confia, você deve confiar. No ponto 2, cuidado para confiar no homem, porque o homem é sagaz, o homem pode ser mau, né? Os próprios de casa, que é no 3 já que a gente falou, os próprios de casa podem ser os que podem mais nos fazer mal. Não é de propósito, tá? É porque nós somos suscetíveis à falha mesmo. E no ponto 4, a paciência no processo. Eu vi aqui o Silane, seu pedido de participar do vídeo, já a gente participa. Paciência no processo. Não é porque o Senhor prometeu que vai acontecer amanhã.
Digo novamente, essa mensagem também é para mim, né? Também é para mim. Por quê? Porque o meu ouvido está perto da minha boca, eu sou a primeira a precisar ouvir. Alexandre, se Deus te prometeu, não vai acontecer amanhã. Pode não acontecer amanhã. José precisou acreditar nessa promessa, aguardar o processo, viver o processo por 13 anos. Né? Abraão esperou Isaac, se eu não me engano, foi por 25 anos, se eu não me engano. Né? Então existe o processo da planta, vamos falar de planta, que é fácil e simples. Processo de colocar a semente, processo de colocar a terra, adubar, fazer ali a movimentação do adubo, se está funcionando, se não está. Aí a planta começa a subir, para depois ela começar a dar frutos, mas para tudo isso tem o processo. Deus, ele é um Deus que ama o processo. Né? Se você vê todas as situações, o bebê não nasce da barriga da mulher assim que ela sabe, processo, 9 meses, né? Então, do mesmo jeito, todas as coisas têm o seu processo. A borboleta não vai entrar no casulo e amanhã já nascer. Tem o processo. E ele sabe por que esse processo precisa acontecer. Né? Então, eles nos chamam para que a gente tenha paciência. José ele estava num local que ele não sabia quem era, de onde era, não sabia, não conhecia a cultura, não conhecia ninguém. E ainda estava sendo preso. Né? Apesar dele ser preso, dele ser escravo, ele era um bom administrador. A gente vai ver já já que aqui em 39, José na casa de Potifar, tem aqui um código que eu fiquei assim, poxa, eu vi esse código aqui 3 vezes, tá? José 39, José na casa de Potifar. 39. José foi levado ao Egito, Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou os de ismaelita que tinham levado para lá. 2. O Senhor era com José. Você vai ver o Senhor falando 3 vezes. 39 e 21. O Senhor, porém, era com José. Na hora que a mulher de Potifar disse que ele deitou com ela. Tentou abusá-la. E 39 e 23 de novo. E o Senhor era com José. Gente, se a gente tem o Senhor, a gente não precisa de mais nada. Em todas as batalhas, em todas as situações, histórias que a gente vê, o Senhor estava com eles. Para quem estava comigo ontem, né? A gente falou de Deus estava com... Quem estava comigo ontem aqui, gente? Deus estava com quem? Com Gideão, né? Deus estava com Gideão. Então, o Senhor, se o Senhor é com a gente... Bom dia, Marina. Se o Senhor está com a gente tem tudo. Tem tudo. Porque tudo coopera para o nosso bem. Mas não deve ser fácil. Vou dar um exemplo. Você hoje vai para os Estados Unidos, uma terra que você não conhece ninguém, que você não sabe como é a localização, você não sabe a cultura, e você ainda vai como prisioneira para servir sem você ter feito nada. Que injustiça, né? Então, o Senhor ele nos chama para que a gente tenha paciência no processo. E o Senhor estava com José por quê? Porque José conhecia o Deus do seu pai, né? Então, o Senhor era com José para ser administrador das finanças de Potifar. O Senhor foi com José no momento em que a mulher disse, porque ele era tão sábio, que agora nesse período ele já era um homem formoso, que a mulher de Potifar se agradou dele, diga-se, deita comigo. E ele disse, o meu Senhor disse que eu cuidasse de tudo, menos que eu me apropriasse de você. Né? Então o temor de José foi muito maior do que o desejo da carne. Porque desejos da carne é fisiológico, todo mundo sente. Agora, domínio próprio não é para todo mundo. Né? Então, e José ele não tinha nada a perder, entre aspas. Ele não tinha pai, não tinha mãe, ninguém perto dele, mas ele tinha um Deus em que ele temia e que ele sabia que as consequências seriam graves. Então, ele a repudiou, com isso ela tramou contra a vida dele. Mas Deus é tão maravilhoso que aqui em 39, 21 disse, o Senhor, porém, era com José. O Senhor, porém, é com você, tá? O Senhor é contigo, tá? Ele disse, não vos deixarei órfãos, estarei com vocês até o fim dos tempos. O Senhor é com a gente, mesmo que a situação diga que não. Então, se fosse em outro momento aqui, como a gente vai ver lá em 40, eles poderiam ter mandado matar, né? Uma pessoa abusou da mulher do patrão, tentou abusar da mulher do patrão, é morte. É morte. Mas o Senhor lançou ele na prisão, né? Já não bastava ser escravo, agora ele foi para um patamar ainda menor, ainda mais baixo. Então a gente pode trazer para a nossa vida. Será que a sua vida, apesar das promessas, não esteja tão ruim a ponto de você dizer, Deus, o que foi isso? Tu me prometeu tal coisa e está cada vez pior. Se você está buscando, se você está se apropriando da promessa, se você está bem dizendo e louvando o nome dele, pode ter certeza
que está cada dia mais perto da sua vitória. Está cada dia mais perto, porque José poderia ter dito isso. Poxa, eu fui de escravo, não fiz nada, e agora eu tô aqui nessa prisão. Tem um momento que ele fala, tem um momento que ele diz, poxa, eu não fiz nada, e aqui eu tô numa terra que eu não sei de nada de cultura, né? Então aqui a gente vai aprender também, que eu falei aqui, o Senhor estava com José, que é o ponto 4, tá? Ponto 5. E o ponto 6 é a tentação, né? No meio do caminho, no meio da sua promessa, existem possibilidades da gente ser tentado, né? A gente ser tentado para não usufruir do alvo, para não usufruir da bênção. O que não falta é função do inimigo, para que a gente titubeie, para que a gente se desvie do caminho que o Senhor quer nos trazer. A tentação de José não foi nada mais do que tirar ele do local que o Senhor queria dar a ele. Que nos próximos anos isso aconteceria. Nos próximos anos ele teria a sua vitória, né? Ele poderia, se fosse um homem qualquer, que não tivesse o Senhor com ele, diria, não tem nada a perder mesmo, né? O Senhor nosso pastor, nada nos faltará. Apesar de onde estejamos, independente de onde nós estejamos. É verdade, viu, Marina? É verdade. Então, a gente tem que ficar muito atento, muito atento. Por isso que a palavra de Deus fala, vigia e ora. Por que não é hora e vigia? Me conta. Por que não é hora e vigia? Mas é vigia e ora. Porque primeiro a gente tem que ficar atento. Como eu falei ontem, quem estava aqui comigo ontem, diz eu, né? Como eu falei ontem, que a gente... me perdi, gente. Me perdi. Não falar de vigiar e orar. Me perdi total agora. Eu ia falar no sentido, agora eu me perdi. Então, o Senhor, Ele está com a gente em tudo, né? Sim, eu lembrei. lembrei. Que nós, mulheres, nós somos as âncoras espirituais da nossa casa. Nós somos o farol. Os homens, eles têm a tendência de ser o racional, né? O manter, o cuidar, o prover. Mas o olhar atento, me corrija se eu estiver errado. Bota sim ou bota não, tá? Nós temos um olhar aguçado para a situação. A mulher consegue sentir se tem outra na história, se o marido tá bem, se o marido tá estressado, se o marido tá passando por alguma coisa. Ela tem essa sensibilidade. Então, tem uma responsabilidade dentro de nós, mulheres, quer você aceite ou não, de nós sermos a nossa âncora espiritual do nosso lar. De buscar, de orar, de trazer, puxar para mais perto. Ele tem a responsabilidade? Tem. O marido tem a responsabilidade? Tem. Eu tô ouvindo aí. Silane sim, Marina sim. Então a gente tem esse papel, tá? Então aqui em 6, né, tentação. A tentação pode vir quando estiver bem pertinho de você conquistar o seu alvo. Estiver bem pertinho da sua vitória chegar. Fique atenta. Não vacile. Porque é sinal de que a sua vitória tá bem pertinho de chegar. E as coisas podem ficar muito piores. Para que aí você perceba, poxa Deus, tem um risco de vir a murmuração. E logo no 7, a gente vai ver que José, 40, na prisão, eu amo essa história. José foi pra prisão por causa que ela disse que ele abusou dela, né? E aqui em 39, 23 fala, em nenhum cuidado tinha um carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Portanto, o Senhor era com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. A gente vai ler, quem estava comigo nos estudos de Salmos, Davi, em tudo que Davi fazia, prosperava. Eu passei por um processo, gente, um processo espiritual muito desafiador, né? E nesse processo, eu notava que coisas quebravam, né? O celular ficava quebrando direto. Era coisas daqui, coisa dali, e eu percebia que aquilo não era normal. Não sei se você acredita, mas existem brechas, existem aberturas espirituais que, se através das nossas atitudes, a gente abre para que o inimigo faça morada. Então, eu comecei a orar, comecei a pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a endireitar os meus caminhos, me ajuda a corrigir o que eu já falhei, me ajuda a prosperar nas coisas que eu fizer, em tudo que eu fizer, né? Então, eu comecei, aí troquei de celular, o celular novo morre de cair, não quebra de jeito nenhum. E comecei a ver que aquilo realmente tinha sentido espiritual. E o meu pedido hoje é esse, sabe? Senhor, prosperar nem sempre é dinheiro. Prosperar é você estar com as pessoas certas. Prosperar é você em tudo que você for fazer, você perceber que tem a benção do Senhor. Isso é prosperar. Então, o Senhor nos chama para isso. Senhor, se a gente buscar Ele, Ele é com a gente em tudo. E Ele nos faz prosperar em tudo que a gente for fazer. Você me diz aí se você lembra de alguém que tudo que aquela pessoa toca, o negócio desenrola. Você conhece alguém assim? Coloca assim, conheço assim. Tudo que a pessoa faz, o negócio flui, a coisa flore.
né, florir. Então, eu pedi ao Senhor, eu tô passando por esse processo, consequência das minhas atitudes, dos meus erros, mas me ajuda, você pode fazer essa oração também. Senhor, me ajuda a prosperar no que eu for fazer, né? A gente só consegue prosperar se o Senhor estiver com a gente. A gente só consegue prosperar se tiver sabedoria. Para quem ainda não sabe, a gente está com o estudo de provérbios no Telegram. E lá, no 1, já fala sabedoria. Sabedoria é uma pessoa. E essa sabedoria quem dá é Deus. Quem deu sabedoria para Moisés? Deus. Quem deu sabedoria para Davi? Foi Deus, né? Davi para derrotar gigante, para quem estava comigo no anteontem, né? Então, aqui o Senhor nos ajuda a prosperar se nós estivermos no caminho que Ele pede. E aqui na opção 7, o Senhor chega o momento da vitória, chega o momento de cantar, né? Teve um momento de chorar, agora tem um momento de cantar. E o Senhor troca as nossas vestes, as nossas roupas. O Senhor chega o momento de trocar as nossas vestes. Vestes de tristeza, vestes de angústia por vestes de alegria. Né? Então aqui a gente vê, José na prisão interpreta 2 sonhos. Passadas essas coisas, aconteceu o mordomo do rei do Egito, o padeiro, o findeiro, o senhor, o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E mandou detê-los em casa do comandante da guarda, do cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda, tudo cooperou pro bem de José, gente. A mulher, bora matar, né? A mulher, bora destruir esse escravo que tentou me deitar comigo. Assim, eu vou te jogar na prisão. Meu Deus, eu já era escravo, agora eu vou ser, se ele fosse argumentador, agora eu vou para a prisão, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque se ele não estivesse na prisão, não iam ter como descobrir que ele tinha esse dom, né? Então, indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, mandou detê-los na casa do comandante onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los em guarda de José, para que o servisse e por algum tempo estiveram na prisão. Se Potifar sabia que José não era ruim, se o comandante da prisão sabia que José não era ruim, deixava ele administrar, né? Gente, antes de vir a glória, antes de vir o título, você já é. Antes de Davi virar rei, Davi já era cuidadoso com os rebanhos. Então, primeiro vem de dentro da gente e o título é só uma consequência. O comandante da guarda, ambos sonharam, o padeiro Mó e o copeiro, eles sonharam. Tiveram um sonho muito perturbador. Cada um no seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu os reis que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere de casa do seu senhor: por que tendes hoje triste semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Olha aí, aqui ele já diz, ó. A interpretação não vinha da boca de José, vinha da boca de Deus. Aqui ele diz e ele vai dizer de novo para Faraó depois. Então o copeiro-chefe contou o sonho, José lhe disse. E lhe disse: meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos, as brotadas vide. Havia flores e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e dei na própria mão de Faraó. Então José lhe disse: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos serão 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reintegrará teu cargo e tu darás o copo na própria mão dele. Segundo o costume antigo, quando tu era copeiro. Porém, lembra-te de mim. Não esquece de mim, hein? Lembra-te de mim, segundo o costume antigo. Ou, lembra-te de mim. Cadê? Quando tudo te correr bem, e rogo-te que seja bondoso comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus. Ele estava ali injustamente. E aqui nada fiz para que eles pusesse nessa masmorra. Aí agora ele pega o sonho do padeiro, né? O padeiro também teve um sonho. Também sonhei que 3 cestos de pão, alvo, me estavam sobre a cabeça. E o cesto mais alto havia de todos os manjares do faraó, haste de padeiro, e as aves os comiam no cesto na minha cabeça. Então disse José: os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete todos os céus, no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. O copeiro reintegrou seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas o padeiro-chefe enforcou, como José havia dito. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém ele se esqueceu. Ainda não era o tempo, né? Passado 2 anos, gente, ele passou ainda mais 2 anos para ser descoberto. Depois disso, passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho, parecia-lhe achar-se ele de pé junto do Nilo. Os rios subiam, 7 vacas formosas à vista pastavam, e comiu as 7 feias, comiu as 7 magras. As 7 feias comiam as 7 gordas, né?
E aí aqui, de manhã, no 8, 41:8. Gênesis 41:8. De manhã, achando-se ele do espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os sábios e lhes contou o sonho, mas ninguém havia como interpretar. O Senhor já estava preparando o tempo de bonança, de vitória de José. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe, chegou o momento dele lembrar de José. Lembra-me de hoje das minhas ofensas, estando o Faraó muito indignado contra o seu servo, pondo-se sobre a prisão da casa do comandante da guarda, a mim é o padeiro-chefe. Aí ele vai e diz, e tinha um moço que interpretou o nosso sonho, e o que ele interpretou aconteceu. Né? E aí aqui, José, então, gente, a parte mais linda. A parte mais linda. 41:14. Então Faraó mandou chamar José e fizeram sair às pressas da masmorra. Ele lhe barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. O momento de trocar de vestes de tristeza, vestes de angústia por vestes de alegria chegou na vida de José. E este lhe disse, tive um sonho, não há quem interprete. Então contou o sonho. E depois de ter, aqui em 25. Aqui em 16 ele fala, José fala, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável. Em tudo ele dava o dom a Deus. O dom não era dele, nós somos apenas mordomos, nós somos apenas administradores, nós somos apenas usados por ele. O dom, o talento, quem dá é Deus. Né? Então aqui ele diz, José diz, o sonho é isso, são 7 dias de fartura, são 7 dias de seca. Então se prepara, deixa valores, deixa uma parte dessa produção guardada, porque a gente vai ter que se manter durante esses 7 dias de fome, né, em toda a terra. Aí aqui ele disse, junte os administradores, toda a colheita dos bons anos virão, recolham o cereal. O conselho de José, aqui em 41:37, fala, o conselho de José foi tão agradável a Faraó e todos os seus oficiais, que ele disse que, porventura, acharás porventura um homem como este, a quem o Espírito de Deus, né? Depois disse Faraó, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há mais ajuizado e sábio como tu. Administrarás, ele já administrava a casa do escravo, na casa de Potifar, ele já administrava na cárcere, onde ele fosse ele faria, porque Deus estava com ele. Deus daria sabedoria a ele, para onde ele fosse. Gente, isso é muito lindo, é muito lindo. Aí aqui ele diz, administrarás a minha casa, a tua palavra obedecerá a todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu, você vai ser o meu governador. Disse mais a Faraó, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs o pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao segundo carro e clamavam diante dele, inclinai-vos, de escravo a governador. Inclinai-vos desse modo e constitui sobre toda a terra do Egito. E aí aqui a gente vê o ponto 8, que José ainda passa-se vários anos, até que os irmãos venham até ele pedir alimento sem saber que é ele, e ele se sente tocado, pelo que acontecido. E no meio desse caminho, a gente pode aprender esse ponto 8, para a gente ter cuidado do nosso coração. O Senhor ele só habita com a gente se não tiver rancor. O orgulho, a altivez, a soberba, tudo isso não nos deixa estar com o Senhor. O Senhor ele abomina esse tipo de coisa. O Senhor ama a humilhação. A soberba precede a destruição e a humilhação precede a honra. A humilhação se antecede a honra. Então, aqui ele disse para os irmãos, quando os irmãos descobrem que é ele, que é o governador, já tinha passado 25 anos até então, 13 anos de prisão, 25 anos do acontecido, e os irmãos, ele diz, me perdoe, e ele diz, eu sei que o acontecido não seria mais do que para que se acontecesse, para que o propósito do Senhor se cumprisse, Então, do tempo de sonho até o acontecido, 13 anos. Então, a gente pode ver para a nossa vida. Vai existir coisa que o Senhor vai prometer que vai ser para amanhã. E vai ter coisa que o Senhor vai prometer que não pode ser, não é no nosso tempo. Esse processo vai ser necessário para que a gente aprenda algo, para que algo seja feito. Nem tudo o Senhor explica. Se você está passando por um momento que você está aguardando o tempo do Senhor, eu te chamo comigo, vem comigo a ter paciência, Pedir a Ele clareza, pedir a Ele sabedoria, para que a gente consiga se fazer firme como José foi, se fazer vigilante como José foi, para que a gente consiga alcançar a nossa vitória. Nossa vitória, a gente está falando de uma vitória hoje, no agora, mas também a gente fala da vida eterna, Aquele que perseverar, aquele que aguardar o tempo certo, terá aí os seus grandes frutos e
Tudo que Deus faz é bom e perfeito e agradável. É a vontade dele, o Senhor ele não quer nenhum mal pra gente, né? Então, por isso que tudo coopera para o nosso bem, né? Tudo coopera para o nosso bem. Alguém quer entrar comigo? Eu vi aqui, alguém chamou. Se quiser chamar, pode chamar, que a gente vai aqui compartilhar, papear. Qual outro código você encontrou aqui para a vida de José? Me conta aqui, né? Qual outro código? O Senhor, ele ama os contritos de coração. E se você tá num momento de choro, um momento... Tô falando de mim também, tá, gente? Se você tá num momento de choro, se você pode estar como eu, sempre perguntando, Deus, por que tu quer tanto choro? Mas bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados, né? Que o Senhor ele possa trocar as tuas vestes de choro por vestes de alegria, né? Que o Senhor possa ser o teu conforto, o Senhor possa ser a tua... Glória a Deus, né, Marina? Que o Senhor possa ser o teu direcionador, para que a gente tenha essa nossa mente, a nossa mente enraizada nele, renovadamente enraizada nele, a mente firmada nele. Que nada de cilada, de planos do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa família, não seja o motivo para que a gente possa cair. Resumo, são 7 chaves, tá? 1, cuidado para quem você conta o seu sonho. 2, cuidado para não confiar no homem, porque maldito o homem que confia no outro, nós somos falhos. José não pôde confiar na mulher, não pôde confiar nos irmãos, não pôde confiar no padeiro, no copeiro, que se esqueceu dele durante 2 anos. Então, ter paciência no processo. A palavra, acho que em Romanos fala, porque a tribulação produz experiência, a experiência, esperança, né? Então, a gente tem que ter cuidado para que a gente possa ter essa paciência no processo, que é dolorido, doloroso, né? Todo o processo dói. No ponto 4, o Senhor está com a gente em tudo. Chame o Senhor para estar em todas as suas decisões. No ponto 5, aqui, os de cada um, os da casa. Cuidado com os de casa, que eles podem não entender o seu sonho, podem não entender o seu projeto. Eles podem ser os que podem lhe ferir mais do que os outros, né? E o ponto 5, o Senhor estava com ele em tudo. Aqui no ponto 6, cuidado com as tentações, elas podem te desvencilhar do seu alvo, da sua vitória, né? O ponto 7, o Senhor, chega o momento da nossa vitória, o Senhor troca as nossas vestes de tristeza em vestes de alegria. E o ponto 8, cuidado para que isso, que é o bônus, para que isso não interfira na sua bênção. Veja sobre o rancor, cuidado com o orgulho, porque tudo isso interfere na nossa comunhão com o Senhor, tá bom? Eu sou uma que Deus tratou muito no orgulho, porque por isso que ele nos chama para ser como crianças, né? Como crianças. Tem aí um livro, um e-book que eu estou gerando que fala sobre crianças. A gente se fazer como criança, porque o rancor, o orgulho, ele faz mal a quem sente e interfere da gente ter nossa bênção, ter nossa comunhão com o Senhor. Fez sentido pra vocês, gente? Bota aí, ó, nós temos aí 2 emojis que faz parte da nossa comunidade de mulheres preciosas, que é a coruja, que é o conhecimento, e a pedra preciosa, tá? Nossa comunidade de mulheres preciosas. Mulheres que não se deixam influenciar pelo que dizem, mas que sabem o seu valor. Nós fomos resgatados com alto preço de cruz. O diamante, independente de onde ele esteja, ele se faz brilhante, ele se faz puro, ele se faz precioso. Então é isso que você é para o Senhor, tá bom? Deus abençoe sua vida, que seu sábado seja maravilhoso. Com certeza, né, Marina? Que seu sábado seja maravilhoso. Ser tu uma bênção, que essa palavra venha ser enraizada no teu coração. O Senhor seja a tua luz em todas as tuas decisões, tá? E lá nos stories eu vou dizer qual é o nosso versículo de meditação do dia e o nosso louvor do dia, tá? Para que a gente possa firmar esse exercício. Por isso que o Senhor nos chama, medita dia e noite, porque senão a gente esquece. Então, que a gente possa lembrar disso aqui quando os dias estiverem ruins, porque a nossa mente é bicho que... Por isso que a gente fala renovadamente, a nossa mente... Obrigada pela sabedoria. Amém. Que o Senhor seja com você. Gente, a sabedoria vem do alto. Busque. Bora comigo em Provérbios, que você não tem como não ter sabedoria se meditar em Provérbios junto com Provérbios, né? Se quiser meditar junto comigo, estamos aí. Tá bom? Não esquece de compartilhar com uma amiga. Alguém precisa ouvir uma palavra, amiga. Assim como um dia eu já precisei, às vezes eu preciso também. E tá faltando só você ticar ali o dedo pra poder compartilhar com essa pessoa. Ela tá precisando de uma palavra e falta só você pra transbordar. Tá bom? Um abraço. Deus seja a tua sabedoria, a tua força, o teu consolo. O tempo da tua vitória vai chegar. Pode ter certeza. Só não esquece de perseverar, porque se não perseverar, a gente perde. Tá bom? Um abraço, gente. Honra a companhia de vocês. E até amanhã, 7h07, tá? Sábado, domingo é 7h07. Segunda, a sexta é 5h35. E até a próxima!